Hoje nós vamos refletir um trecho do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13, que é o trecho que a igreja nos propõe neste 25º domingo do tempo comum. Diz o seguinte: Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração. E o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Já sei o que vou fazer para quando me afastarem da administração, tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você? Quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro, diz Jesus, usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. O coração, o centro deste evangelho, deste 25º domingo do tempo comum, é o que está aqui no versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores. E Jesus coloca que um desses senhor é Deus, é o nosso Senhor. E o outro Senhor é o Senhor dinheiro. Um é aquele que é considerado por Jesus injusto, o pouco. O outro é aquele que Jesus usa para dizer o que é o verdadeiro bem, como ele coloca aqui, aquilo que é nosso, aquilo que é permanente, aquilo que é nosso por direito, que é o reino de Deus. E é comum que nesse domingo, muitas pessoas, ao refletirem esse trecho do Evangelho, venham trazendo situações do cotidiano, como as trapaças do mundo da política, toda a questão financeira, toda a questão econômica, a opressão sobre os mais pobres, os menos favorecidos. E não são raros os pregadores que vão se enveredar por esse caminho mais do social. Quando a gente faz isso, a gente acaba deixando de lado o que realmente interessa nesse evangelho, nesta passagem que a igreja nos propõe. Vamos tentar entender parte a parte, né, a história que Jesus contou. Um homem rico tinha um administrador. Era comum naquela época que os grandes proprietários de terra tivessem os seus administradores, os gerentes das suas propriedades, das suas fazendas. Então eles iam para as cidades, né, e deixavam tudo nas mãos dos administradores. Esse fato é comum em algumas parábolas que Jesus nos conta. Só que esse administrador em questão era uma pessoa desonesta. Enquanto o patrão estava fora, ele esbanjava os bens do patrão. Ele não administrava corretamente. Não administrava com honestidade os bens desse patrão. O patrão ficou sabendo,
chegou nos ouvidos dele que o cara lá estava trapaceando ele, voltou para sua terra, para sua fazenda lá e demitiu o administrador. E o que o administrador fez? Aquela famosa pergunta de quem se encontra diante de uma escolha decisiva. O que vou fazer? Que caminho seguir? Que caminho tomar? Então ele tem uma ideia. E essa ideia consiste em chamar aquelas pessoas que deviam para o patrão e diminuir a dívida que essas pessoas tinham com o patrão. Então, aquele que devia 100 barris de óleo, o administrador pediu que ele rasgasse o recibo e fizesse um recibo de 50 barris de óleo. Ou seja, ao invés de pagar 100, estava pagando a metade. O outro lá que devia 100 sacas de trigo, ele pediu que rasgasse o recibo e fizesse outro recibo com 80. E Jesus fala que o administrador foi elogiado pelo patrão. E Jesus também elogiou a atitude desse administrador. Aí nós vemos essa pergunta, mas o patrão elogiou o cara que, além de ter sido desonesto, além de ter sido incompetente na administração dos bens, ainda passou a perna nele na cobrança no acerto de contas dos clientes? E como é que nós podemos entender que Jesus elogie uma pessoa desonesta, uma pessoa que agiu com esperteza? Além de ter dilapidado os bens do patrão enquanto administrava a propriedade, no final das contas ele ainda vai lá e reduz ainda mais a receita que esse patrão tinha para receber. Como é que a gente responde a essas perguntas? E como é que a gente entende que essa atitude foi elogiada? Um fato que a gente, que muitos desconhecem, é que naquela época, quando os patrões deixavam a sua propriedade nas mãos dos administradores, eles já sabiam quanto eles tinham de receita naquele período. Então eles sabiam quanto eles iriam receber. E o administrador tinha por obrigação de fazer com que a propriedade rendesse aquele lucro que o patrão já estava esperando. Só que, na grande maioria das vezes, a propriedade, a fazenda, produzia muito mais. E isso que era produzido a mais não ia para o patrão, mas ficava com o administrador. Era como que uma comissão, como que a parte do administrador. Os cobradores de impostos, os publicanos, também agiam assim. Por isso que lá, quando o João Batista está nas margens do Rio Jordão, chega um cobrador de impostos e pergunta para ele: nós, cobradores de impostos, o que devemos fazer para ser perdoados? E João Batista responde: não cobrem mais do que a lei determina. Zaqueu também, quando Jesus entrou em sua casa, ele diz: todos os meus bens eu vou dividir, vou vender metade dos meus bens e dar aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, os cobradores de impostos também tinham essa prática de cobrar mais do que deviam e ficar com essa parte para eles. Assim também os administradores das grandes propriedades ficavam para si com aquilo que excedia a produção que o patrão esperava. Então, o que esse administrador do Evangelho de hoje fez não tem nada de desonesto. Ele não roubou mais o patrão, mas ele abriu mão da parte dele. Por exemplo, aqueles 100 barris de óleo que o cliente devia para o patrão, devia para a fazenda, 50, metade era para a fazenda, metade era direito do patrão, a outra metade era dele, era a comissão dele. A mesma coisa com as 100 sacas de trigo, apenas 80 eram devidas realmente para a fazenda, lá para o patrão. As outras 20 eram a parte do administrador. Por isso que Jesus elogia a esperteza do administrador. Porque ele pensou, sem emprego, sem condições de trabalhar duro, com vergonha de mendigar, o que ele vai fazer? Vai precisar de amigos, vai precisar de pessoas que o acolham em suas casas. Por isso, ao diminuir a dívida daquelas pessoas, ele conseguiu atrair amigos, ele conseguiu cativar pessoas que o pudessem acolher mais tarde. É isso que Jesus chama de esperteza. E ele elogia a esperteza desse administrador. Mas é importante a gente entender que nem sempre elogiar a esperteza de alguém é concordar com aquilo que ela faz.
né? Muitas vezes a gente ouve nos noticiários, o presidiário tal, de tal presídio, conseguiu com uma artimanha escapar da prisão. O cara foi esperto, realmente, conseguiu escapar da prisão. Mas nós não precisamos concordar com a conduta dele. Quando Jesus elogia a esperteza dos filhos desse mundo, né, e diz que os filhos desse mundo são mais espertos do que os filhos da luz, não é que ele esteja criticando os filhos da luz, dizendo que os filhos da luz são estúpidos ou são ignorantes. Não, ele quer dizer que tem que ser assim mesmo. Os filhos da luz não precisam ser mais espertos. Os filhos da luz não precisam usar a esperteza, não precisam ter a malandragem dos filhos do mundo. Porque aos filhos da luz cabe acumular riquezas no céu e não aqui. O centro desse evangelho, como eu falava no início, é o versículo 13, em que Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Tanto Deus tem as suas regras, suas propostas, quanto o dinheiro também tem as suas regras. Tudo aquilo que Deus nos pede, tudo aquilo que Deus espera de nós, quer de nós, são atitudes que levam à partilha, que levam à fraternidade. As regras do capital, as regras do dinheiro são bem outras. As regras do dinheiro são acumular mais. E ao acumular mais, nós estamos impedindo que alguém tenha o que precisa. E aí nós acumulamos com dinheiro poder e riquezas. Quando nós acumulamos poder, nós acumulamos liberdade. E toda aquela liberdade que o poder me dá, falta no outro, falta no meu irmão. Toda aquela riqueza que eu acumulo, vai fazer com que falte alguma coisa na mesa ou na vida do meu próximo. Quando Jesus diz que nós não devemos servir a Deus e ao dinheiro, é porque nós temos que pensar que tudo que existe nesse mundo não nos pertence. Nós somos administradores. Tudo pertence a Deus. Um documento da igreja, a Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, diz o seguinte: Deus destinou a terra a todos os homens e tudo o que ela contém deve servir para todos os homens. Ou seja, acumular riquezas, acumular propriedades, acumular terra, acumular dinheiro, acumular poder, nada mais é do que um ato egoísta, do que uma atitude egoísta de quem pensa só em si. E quem pensa só em si não é filho da luz, mas é filho do mundo. São Basílio Magno dizia o seguinte: por acaso tu não és um ladrão quando consideras que as riquezas desse mundo são tuas? Riquezas estas que te foram confiadas só para que tu as administrasses? Lá no livro do Gênesis nós encontramos aquela passagem em que, ao criar o homem, Deus submete toda a criação ao homem, para que o homem a administre. Nós somos administradores do mundo e não donos do mundo. Toda a riqueza, tudo aquilo que nós acumulamos neste mundo é muito pouco diante daquilo que realmente nos pertence, que é o reino do céu. Então Jesus vai dizer lá quase no finalzinho do Evangelho: se vocês não foram fiéis no pouco que foi confiado a vocês para que administrassem, como é que alguém vai dar para vocês o que realmente é o verdadeiro bem, o que realmente tem valor? Se vocês não fizeram um bom uso do dinheiro injusto, da riqueza injusta, como é que nós vamos herdar aquilo que realmente nos pertence? Santo Ambrósio de Milão, ele dizia: nós não devemos considerar como riqueza aquilo que não podemos levar conosco, pois o que somos obrigados a deixar neste mundo não nos pertence, mas é dos outros. E nós vemos tanta gente se preocupando em acumular tantos bens, em acumular tanta riqueza, ter tantas posses, mas a única coisa que nós herdamos neste mundo é uma pequena caixa de cimento, umas mais ornamentadas, outras menos, mas é o mesmo espaço, porque depois que a gente morre, a gente não precisa mais do que aquilo. E depois de algum tempo, nem aquilo é necessário,
Porque tudo que sobra de nós cabe numa bolsa, cabe num saco. Por que esbanjar tanta riqueza? Por que tanta prepotência? Por que tanta arrogância? Por que tanto egoísmo? Nós que somos membros dessa igreja, que participamos da igreja, devemos renunciar a exemplo do que o administrador fez. O administrador ele pode ter sido desonesto enquanto administrava a propriedade do seu patrão. Mas no final do seu trabalho, quando foi demitido, ele não agiu mais com desonestidade. Mas ele teve uma atitude esperta. Ele renunciou à sua riqueza. Ele renunciou aos bens que ele poderia ter acumulado com aquela comissão. Em troca de quê? Em troca de ser acolhido, em troca de ser aceito por aquelas pessoas que ele favoreceu. Assim nós também precisamos renunciar ao acúmulo de riquezas. Precisamos renunciar às vaidades do mundo, como diz o Eclesiástico, para que possamos ser acolhidos e aceitos no lugar e tomar posse da riqueza que verdadeiramente nos pertence, o reino de Deus. Jesus não nos convida e não nos pede que joguemos fora tudo aquilo que nós adquirimos com o nosso trabalho, com o nosso suor. Jesus não quer que nós abramos mão das nossas casas, do nosso carro, do nosso conforto, não. Mas Ele não quer que nós façamos disso um degrau para subir e ficar acima dos outros. Deus não quer que nós usemos a nossa condição, a nossa capacidade de ganhar dinheiro para enriquecer à custa dos outros. Deus não quer que nós sejamos mais ou melhores do que os outros, mas que nós sejamos mais e melhores para os outros. Se nós tivermos a consciência de que tudo que temos, de que tudo que adquirimos vem de Deus, não nos pertence, nós vamos ter com clareza a consciência de que tudo aquilo que vem às nossas mãos, assim como vai servir para mim, também vai servir para o outro. E assim a gente vai ter a medida do que realmente é necessário. Que nós possamos deixar o excedente para que outras pessoas usufruam. Com a palavra de Deus, com o amor de Deus, é diferente. Quanto mais nós acumularmos conhecimento da palavra de Deus, quanto mais nós acumularmos o amor de Deus, a caridade, a fé, mais nós teremos para partilhar. Com os bens do mundo não deve ser assim. A nossa preocupação deve ser em deixar que os outros também usufruam, mas não pensar em acumular para nós.